Pega a sua Bíblia. Hoje se inicia uma série de mensagens. Durante o mês de abril, Jesus é irresistível. Abra sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Hoje eu quero falar sobre Ele, Jesus Cristo. João vai começar o seu evangelho. No capítulo 1. Só que João começa o evangelho diferente dos outros evangelistas. Você vai perceber que João, ele começa o evangelho falando de Jesus e ele já entra no batismo de Jesus. Jesus já totalmente adulto, já mais velho. Mas ele começa o evangelho falando algo de Jesus que os outros evangelhos não falaram. Ele começa falando o que os outros não falaram. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Hoje eu quero falar sobre este homem que o evangelista fala sobre ele. Eu quero falar algumas coisas que este evangelista e tantos outros disseram a respeito dele. Porque para que ele seja irresistível, ele não pode ser como os outros. Ele tem que ser inigualável. E esse ser inigualável se torna irresistível. E nós vamos ouvir sobre ele. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Pai Celestial, fale conosco nessa noite. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Enche os nossos corações com Teu Espírito Santo, com Teu poder e com Teu amor, autoridade. Que o Senhor venha, Deus, de forma sobrenatural tocar, ó Deus, corações e vidas. O mais importante é o Senhor neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, assentado ao Teu trono, Senhor, esteja neste momento a falar com cada um
É o que nós cremos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, que Deus te abençoe. Durante esse mês iremos falar sobre Jesus é irresistível. Só que esse Deus, esse Cristo, esse Senhor, o desejo dele a todo momento é estar com você. A palavra nos mostra esse desejo dele em estar comigo, esse desejo dele em estar conosco. E esse Deus, ele é diferente de todos os deuses que são apresentados pelos homens. Todos os deuses apresentados pelos homens, pela história humana, são deuses. Mas João fala de um Deus que se tornou pessoa. E o verbo que se fez carne. Esse verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós para que, quando eu não tivesse nenhuma pessoa, tivesse ele como pessoa na minha vida. Um Deus que totalmente diferente de todos os outros deuses apresentados, se apresenta a mim como eu. Se apresenta a mim parecendo-se, gesticulando, caminhando entre nós. Esse Deus que, mesmo sendo Deus, se fez homem por sua causa, não deixando de ser Deus, mas se diminuindo para que pudesse ser uma pessoa e, como pessoa, se relacionasse comigo. Nenhum Deus apresentado pelos homens se apresenta como Ele se apresentou a mim, como Ele se apresentou a você. Esse Deus que um dia Ele chama um homem, Abraão, e promete ali tanta coisa para esse homem. Ele se apresenta a esse homem e apresenta-se a esse homem mostrando tudo o que ele era, tudo o que ele tinha, e tudo o que ele tinha poderia compartilhar com aquele o qual ele se apresentava. Um Deus que, ao se apresentar, dizia que eu não me apresento somente a mim, mas eu apresento aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero que você em mim obtenha, para aquilo que eu sou, para que você venha viver em mim. Esse Deus que é totalmente diferente dos outros, se fez homem, todos nós sabemos, nasceu uma manjedoura, mas quando cresceu na Palestina, mas um dia Pôncio Pilatos ordena matá-lo. Pensam que era como homem, só porque ele apresentou-se como homem, pensou que ele era somente homem. Um erro do homem é pensar que Deus é somente como ele, homem. Ele se fez homem, mas nunca deixou de ser Deus. Ele é inigualável. Porque mesmo se rebaixando a vir, a falar e estar comigo, não deixou a sua grandeza de ser. Ele se cresce, Pôncio Pilatos manda matá-lo, e aquele momento é um momento de muita alegria no inferno, do mundo e de todos os ímpios. Já que ele se tornou pessoa, a morte agora toma conta dele. Pensava se era o fim. Mas esse Deus que fez pessoa veio também para ressignificar aquilo que as pessoas viviam. Veio ressignificar o início de vida, o meio, mas também veio para ressignificar o fim de nossas vidas. Aquilo que era o fim já não era mais o fim, e essa pessoa, e esse Deus que se transforma em pessoa, diz para mim que esse fim já não é tão fim assim, que poderia ser um começo, poderia ser um recomeço, poderia ser um novo momento. Ele vem de uma maneira totalmente inigualável, olhar para mim, mas não olhar para mim da forma que eu olho, não olhar para mim da forma
olha, mas olhar para mim sem perder a forma como Ele sempre olhou. Porque Ele olha para mim da maneira mais pura, mais certa, mais perfeita, porque Ele conhece mais de mim do que eu de mim mesmo. Como nem eu mesmo me enxergo. Uma forma que eu deveria me enxergar, mas eu não consigo. Mas Ele, no teu amor, Ele, com todo o teu poder, com toda a sua forma inigualável de ser, Ele não para, Ele não perde o seu olhar, a sua forma de olhar e a sua forma de se achegar. Não importa a sua idade, desde o ventre até a sua velhice. Ele tem palavras. Ele tem palavras para esses bebês ao ventre, e tem palavras para este jovem, para este adulto, até o homem na sua velhice. Ele é inigualável. Ele é inigualável porque Ele vê o que nós realmente não vemos. E Ele se transforma em pessoa. Mesmo se transformando em pessoa, nos enxerga como pessoa, mas nos enxerga como uma pessoa diferente. Então Ele inigualável, tudo dele, mesmo sendo pessoa, se tornou inigualável. Seu nascimento, concebido pelo Espírito Santo de uma virgem, inigualável. Não há homem, não há Deus que tem uma história de vida, que se colocou nessa situação, que teve um nascimento como este, inigualável, totalmente inigualável. Tuas palavras são lidas, são ditas, são colocadas, são pregadas, são ministradas, são levadas, são lidas, porque todas as suas palavras foram palavras diferentes. Só que sua palavra não era somente para mim, para você, para os outros, mas Ele também era inigualável, porque suas palavras eram inigualáveis até ao falar de si mesmo, porque somente Ele poderia falar de si o que disse mesmo de si mesmo. Somente Ele poderia dizer coisas de si mesmo, coisas que eu não posso dizer de mim. Ele poderia dizer, a ponto dele dizer: sede santos como eu sou. Eu não posso dizer isso, mas esse Deus inigualável pôde e se mostrou dizendo, totalmente dizendo: olha, sede santos como eu sou. Eu sou filho de Deus. Então Ele dizia coisas de si mesmo que eu não posso dizer. A autoridade foi dada a Ele, uma autoridade totalmente inigualável sobre céus, sobre terra, sobre o inferno, sobre a morte, sobre a vida, sobre homens, sobre demônios, sobre anjos. A autoridade que lhe foi permitida, que lhe foi dada, é sobre a natureza, sobre a doença, aquilo que o homem tem, aquilo que o aflige. Toda a autoridade, todo o poder foi lhe dado sobre céus e sobre terra. Ele é inigualável. Ele é inigualável, porque sua vida foi inigualável. Sua forma de viver foi inigualável. O viver para o outro foi inigualável. Ele foi inigualável porque sua vida, ela é exemplo. É exemplo não somente para os cristãos, ela é exemplo para todas as religiões, não importa qual religião que seja o outro. Um homem digno, santo, de palavras perfeitas. Você vê o mundo muitas vezes criticar a igreja, criticar os crentes, e dizem ainda: se a igreja e se os crentes fossem como Cristo. Jesus é bacana, mas os crentes dele
É porque eles podem falar da minha vida, falar da sua vida, mas da vida dele não. Ele é inigualável. Ele é inigualável porque até a sua morte, não porque sua morte foi de cruz, porque muitos morreram na cruz. A diferença, até no último minuto de morte, no último momento da sua morte, o momento em que ele estava sendo humilhado, no momento em que o mundo olhava para ele, as pessoas olhavam para ele, era o fim dele. Mesmo no momento de morte, ele se torna inigualável, e se tornando inigualável, se torna irresistível. Haviam dois homens, um em uma cruz, o outro em outra. Um zombava dele, o outro não resistiu. Até no seu último momento de morte, até na sua morte, até no seu momento de dor, ele se torna irresistível. Quando tu entrares no teu reino. O outro dizia, salva-te a ti mesmo. O outro do lado dizia, salva-te a mim. Que até o último momento, ele era irresistível. Lembra-te de mim. No momento em que todos zombavam, havia alguém que dizia para ele, olha, eu não resisto. Eu não resisto ao Senhor. A diferença não está em questão de morte, mas quem morreu. A cruz. Nós conhecemos a cruz por causa dele. Ninguém usa a cruz como símbolo de nada. Você vai levar, quando vai ao velório, os túmulos têm uma cruz. É simbolizando, dizendo, calma que ainda não é o fim. É uma mensagem, um símbolo para o momento onde somente está você, mais ninguém. Ele é inigualável. Inigualável porque aquela cruz, havia alguém que era o Filho de Deus. Esse Jesus que cresceu, nasceu, cresceu e morreu, ele é um Jesus que nasceu, é um Jesus da história. Não é como um Deus mitológico, não. É um verbo encarnado de Deus. E ele nasceu, e esse Jesus da história se tornou o Deus dessa história. Ele não é somente um homem que nasceu, mas ele se tornou, e ele é esse Deus dessa história. Não é uma lenda como os outros deuses. Mas se um dia, ou se nunca tivessem achado nenhum dos escritos bíblicos, mas que esse único texto tivesse chegado a nós, no capítulo 1, dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Talvez você muitas vezes quer muita explicação sobre Bíblia. Com todo o meu estudo hoje, só isso aqui já era suficiente para mim.
Deus não precisa me explicar nada. Porque Ele é inigualável. E aquilo que é inigualável, muitas vezes eu não consigo explicar. Ele é inigualável, Ele é inigualável. Até quando Ele estava sozinho, não havia outras pessoas com Ele, somente Ele. Sozinho Ele estava, e mesmo sozinho Ele se torna um sozinho inigualável. Porque quando Ele estava sozinho, mesmo sozinho, Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em nós. Até o estar sozinho dele, Ele se torna alguém, mesmo que sozinho, totalmente inigualável. Deus, Pai, poderia livrar até o ponto em que Ele clama ao Pai: Pai, se possível pôr a parte de mim esse cálice. Deus poderia fazer tudo, acabar com tudo. Sim, Deus poderia ter me salvo, sem precisar de ter entregado o teu filho. Sim, Deus poderia ter feito tudo, mas não fez nada para que esse Jesus inigualável fizesse tudo. É o momento dele. E Deus deixa o filho dele fazer tudo. E para que o filho pudesse fazer tudo, ele não faz nada. E nós olhamos e dizemos: abandonou? Não, deixou para que ele fizesse. E ele fez. Não precisa ter dó do Filho de Deus que foi na cruz, não. Ele fez, Ele venceu, Ele trouxe a vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre todo o mal. Ele venceu. A cruz espelha o belo e o horrível. O horrível do que fizeram, o belo do que Ele fez. Eu olho para a cruz, eu não olho o horrível que fizeram, mas eu olho para a cruz pelo belo que Ele fez. E quando eu olho para a cruz dessa forma, eu olho para Ele como irresistível, inigualável. Tudo nele foi inigualável. Tudo, todos os momentos de sua vida foi inigualável. Inigualável até o ponto da sua morte, até o ponto de todos se manifestarem diante dele. É inigualável. É inigualável quando ele chama. É diferente de todos os chamados. É irresistível quando Ele chama. Quem o ama não resiste. Porque tudo que Ele faz é inigualável. Na sua morte, céus e terra se manifestaram. O céu se enegreceu, o sol se escureceu, a terra tremeu. Tremeu diante daquele que é irresistível. Não resistiram, tremeram. Não resistiram, se apagaram. Não resistiram, se enegreceram. Todos os momentos se tornam inigualáveis diante daquele que é inigualável. E aquele que é inigualável se torna irresistível. Esse Jesus que João apresenta no seu evangelho. Sua ressurreição única, não acreditada por muitos, esperada por tantos.
Porque enquanto muitos não acreditam, outros esperam. Enquanto muitos rejeitam, outros buscam. Ele tem esse momento porque ele é irresistível, mas ele não é irresistível porque ele obriga os outros a vir. Ele é irresistível porque em amor ele nos traz. Por isso que ele se torna totalmente inigualável. Quanto aos homens, grandes homens, todos morreram. Mas o único que ressuscitou e está em glória é Ele. Ele que é inigualável. Ele que o inferno, os demônios não puderam resisti-lo. Nem a morte. Ele é inigualável. Inigualável porque túmulo de todos estão escritos. Aqui jaz, aqui se passou, mas no dele está escrito: ei, eu ressuscitei. Ele não está aqui mais, ressuscitou dentre os mortos. Coloque-se de pé no seu lugar. O nome de todos os homens estão nos livros. De todos os deuses apresentados pelos homens estão nos livros. Mas o único Deus que vai além dos livros é Ele. Porque além de estar nos livros, Ele é o único que está em vidas, em corações. Todos os grandes homens se passaram como história, mas Ele é o único que permanece como Senhor dessa história. Então, nós não estamos aqui para cultuar um Deus que está preso, um Deus que não está aqui. Nós não estamos aqui para cultuar o nome da história. Nós não estamos aqui para cultuar alguém que morreu, mas estamos aqui para adorar aquele que aqui está, aquele que a morte não pôde suportar, que a morte não pôde resisti-lo. Nós estamos aqui adorando aquele que está além de livros, porque Ele está em nós. Se queimar esse livro, não queima aquilo que Ele plantou e aquilo que Ele está aqui em nós, em nós. Ele é um Deus que se apresenta não somente na história pelos livros, mas Ele apresenta na história de cada pessoa que o busca, que o recebe, que o aceita. Nós estamos adorando aquele que está sentado à destra do Pai neste momento, em glória, com toda a promessa, com toda a palavra, esperando a tua igreja, o teu povo. Ele é irresistível. E esse Senhor irresistível, ao terceiro dia, passa-se o primeiro, seguram. Passa o segundo e eles o seguram. Mas a Bíblia vai falar do terceiro dia, que os céus não resistem. Pai, Deus não resiste, e os manda e envia o teu Espírito Santo, porque Ele é irresistível. E mesmo dentre os mortos, Deus não resiste, e desce e vai dentre os mortos para buscá-lo, de tão irresistível que Ele é, de tão maravilhoso que Ele é. A Ele toda honra, toda glória,
A Ele todo o domínio, a Ele todo o poder e autoridade lhe foi dada, porque Ele é inigualável, porque Ele é irresistível. Aos anjos, aos céus e terra, não